Então, vamos lá algumas despesas básicas, né? E controle, falta de controle no orçamento. Vamos supor que ele tenha de despesas como alimentação, vestuário, segurança, lazer e educação, tá? Pergunto, nestas 5 linhas aqui, nós estamos falando que se a gente fosse dividir, e eu não posso esquecer a mais importante, que seria a moradia, se a gente fosse dividir, entre outras que estão estabelecidas na Constituição Federal, mas vamos ater a esse exemplo. Então são 6 linhas, certo? Se a gente tem uma fatia de 4.672 para fazer frente a todas essas despesas, a gente comentou que um supermercado mínimo para esse, né, número de integrantes familiares, R$ 1.500. Vamos colocar a título de educação, que Joãozinho conte com 2 filhos menores, e ele por vezes queira colocar ali os seus filhos menores numa educação um pouco mais privilegiada ou em algum curso. Vamos considerar aqui tão somente cerca de R$ 1.500 para a educação dos 2 filhos, o que eu acho muito pouco, sem nenhum exagero, tá? Quem vive e tem filhos no dia a dia sabe do que eu estou falando. A título de moradia, se Joãozinho, se a gente considerar aqui um imóvel médio, né, de 300, 400 mil reais, e esse aluguel e for um imóvel a título de aluguel, considerando 0,5% mais despesas do próprio imóvel, vamos considerar 400 mil, dividido por 100, teríamos um total 1%, 4, despesas gerais 2,5, tá? Então aqui, só considerando 3 itens, tá, gente? Quanto deu o total até agora? R$ 4.500. Gente, aqui eu não coloquei despesas como combustível, não coloquei despesa de transporte, não colocamos despesa ainda relacionada a lazer, segurança, vestuário. Outra despesa que é necessário e vital, saúde. Então, por vezes, algum desses integrantes ficou doente, pegou um resfriado, alguma coisa, a gente nem considerou o nosso cálculo. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: como que compromete-se 40% a título de consagrar o mercado de capital para fazer frente a tão somente um produto bancário e uma família fica desprestigiada, não consegue, por suas vezes, nem fazer frente às despesas básicas. Então, quando a gente fala para ter um controle orçamentário rigoroso, é sobre isso aqui. Então, todos os nossos clientes, por exemplo, recebem uma planilha orçamentária para entendermos qual o custo total referente ao mínimo existencial, que é isso daqui que consta na tela. O mínimo existencial nada mais é do que as despesas que são necessárias para o dia a dia, para o consumo de uma família. Ou seja, muitas das vezes nós não fazemos essas contas que são básicas para podermos constituir uma família e essa família prosperar, conseguir viver de uma forma digna e justa, tá? Então, um exemplo que eu trouxe de um integrante familiar ser o único que faz frente, seja homem, seja mulher, que faz frente às despesas familiares, é um cenário muito comum. As pesquisas mostram isso, tá? E nós, enquanto defensores da justiça, advogados que são indispensáveis à justiça brasileira, devemos nos manifestar nesse sentido. Não à toa que muita gente pergunta sobre o que é o mínimo existencial. Hoje temos um decreto que corre no Supremo Tribunal Federal, que diz que o mínimo existencial é de meio salário mínimo, ou seja, R$ 700. Isso é impossível, gente. Onde é que o Poder Executivo está com a cabeça para dizer que o mínimo existencial de uma pessoa é meio salário mínimo? Não tem condição, não tem a mínima condição. Portanto, o objetivo aqui do nosso canal, se você não é inscrito, já se inscreve, é trazer essa clareza, é trazer a melhor informação e, de fato, tirar o maior número de superendividados dessa situação. Ou seja, reduzir o percentual de superendividados aqui no país é um grande birreg nosso, bem como gerar uma alta economia que os nossos clientes, pessoa física e jurídica, têm quando ali tem suas relações com os bancos, tá?